O mundo lembra hoje uma das maiores tragédias da história da humanidade. Há exatos 2 anos, 250 mil pessoas foram mortas pelas ondas gigantes que atingiram 11 países da Ásia. Mas a ajuda humanitária ainda não chegou a muitas vítimas da tsunami e a região não está preparada para novos desastres naturais. Nós vamos a Nova York com o correspondente Roberto Kovalik. Kovalik, boa tarde. Por que até agora pouca coisa foi feita na região, hein? Boa tarde, Evaristo. É uma mistura de esquecimento, desinteresse e corrupção. Um levantamento feito por uma rede de TV britânica mostra que do dinheiro prometido, a metade não foi enviada. A China, por exemplo, prometeu 300 milhões de dólares e só mandou 1 milhão. Por outro lado, a Suécia está liderando um grupo de 6 países ocidentais, como os Estados Unidos, que estão exigindo uma investigação. Eles suspeitam que houve desvio de parte do dinheiro enviado para as vítimas. Hoje o dia foi de celebrações nos países atingidos pela tsunami. Moradores e turistas participaram de uma celebração em Phuket, na Tailândia, para lembrar as vítimas. Exatamente às 9h30 da manhã, hora local em que a onda atingiu o país, monges budistas começaram as orações. 50 mil pessoas morreram na Tailândia, metade delas turistas estrangeiros. Na Indonésia também houve homenagens. Este foi o país mais atingido. Mais de 160 mil pessoas morreram e milhares ainda estão morando em casas improvisadas. Em Bali, uma região de grande afluência de turistas, os moradores e os estrangeiros participaram de um treinamento para saber como escapar de uma tsunami. Apesar de esforços como este, especialistas dizem que a região não está preparada para uma nova tragédia. Os equipamentos que deveriam alertar a população sobre uma onda gigante nunca foram instalados. 2 anos depois da tsunami, a Indonésia enfrenta uma nova tragédia. 87 pessoas morreram por causa dos fortes temporais que atingiram a ilha de Sumatra nos últimos dias. 110 mil pessoas estão desabrigadas. E o Serviço de Meteorologia do Japão informou que uma tsunami de 1 metro se dirige em direção à costa leste das Filipinas. A onda gigante foi provocada por um intenso tremor de terra no sul de Taiwan. Segundo especialistas da ilha, o terremoto atingiu 6,7 graus na escala Richter. Mas geólogos americanos afirmam que o abalo chegou a 7,2 graus. Não há notícias de vítimas ou danos até agora. Um pequeno tornado atingiu o estado americano da Flórida. Ventos fortes e chuvas intensas danificaram dezenas de casas. O temporal também provocou estragos numa escola aeronáutica da Universidade de Daytona. 50 dos 65 aviões foram destruídos. 24 pessoas morreram depois que uma loja de departamentos pegou fogo nas Filipinas. Esta mulher conseguiu fugir das chamas pelo telhado. Entre as vítimas, funcionários e consumidores que não conseguiram escapar porque a porta de emergência estava trancada. Segundo a polícia, o incêndio começou com a explosão acidental de fogos de artifício que eram vendidos ilegalmente na loja. Atentados no Iraque matam pelo menos 25 pessoas só na capital Bagdá. Hoje, mais 3 soldados americanos morreram enquanto procuravam bombas deixadas nas estradas do país. O número de militares mortos desde a invasão dos Estados Unidos já supera o total de vítimas dos atentados de 11 de setembro em Nova York. A Corte de Apelação iraquiana confirmou hoje a sentença de morte contra Saddam Hussein. Em novembro, o ex-ditador do Iraque e seus assessores foram condenados à forca pela morte de 148 xiitas da aldeia de Jujail nos anos 80. O veredito deverá ser cumprido dentro de, no máximo, 30 dias. A anorexia mata mais uma jovem no interior de São Paulo. Uma professora de 23 anos da cidade de Jaú. Em novembro, 3 jovens morreram no estado, vítimas da doença. Beatriz Cunha Lopes foi levada para o hospital no domingo. Ela teve 3 paradas cardíacas e ontem não resistiu. A professora de inglês tinha sido obesa na adolescência e acabou obcecada por emagrecimento. Estava pesando apenas 37 quilos. O aparelho de som MP3 foi um dos presentes mais cobiçados pelos adolescentes nesse Natal. Mas os médicos alertam, o excesso do volume pode prejudicar a audição. Turbina de avião, 140 decibéis. Bateria, 90 decibéis. Equipamento portátil de MP3, 95 decibéis.
É este volume que dispara o sinal de alerta que tanto preocupa pais e médicos. No Brasil, não existe uma estatística sobre o número de jovens com problema de audição por causa dos aparelhos portáteis. Mas nos Estados Unidos, são 5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Na maioria das vezes, quando o jovem percebe o problema, já é tarde demais. O canal auditivo tem cerca de 2,5 centímetros. Hoje existem plugs menores que penetram até 1 centímetro e jogam o som cada vez mais perto dos tímpanos. No caracol, onde se processa toda a audição, existem células sensoriais parecidas com cílios que, depois de lesadas, não tem mais recuperação. Uma vez instalada a lesão, a perda auditiva e o zumbido são sintomas irreversíveis. A maioria dos adolescentes está sempre com equipamento de MP3 preso à orelha. E o volume? O volume é no máximo. No último, claro. Você não fica preocupada, não? Ah, não. Quando eu tiver velha, aí a gente se preocupa. A gente põe o aparelho e já era. Omar, 15 anos, é filho de uma médica especialista em audição. Nos treinos, em casa, ele até usa proteção nos ouvidos. Mas quando a mãe sai de perto, aumenta o volume no MP3. E às vezes sente uma dorzinha depois, né? A mãe, que também é professora de piano, dá uns puxões de orelha no filho. Tem que haver uma ação educativa, preventiva, no sentido de não expor os ouvidos a um ruído muito intenso. Bom, segundo os médicos, o ideal seria que os fabricantes limitassem o volume dos aparelhos em até 80 decibéis, que acima disso o risco para a saúde já é grande. E você vai ver a seguir, explosão de um oleoduto deixa mais de 200 mortos na Nigéria. Médico espanhol diz que Fidel Castro não tem câncer. Você ganhou um presente que não serviu ou veio com defeito? Saiba quais os direitos do consumidor na hora da troca.